Fala gurizada, sétimo ano, vamos para a segunda parte do estudo das máquinas simples. Nós vimos aí na aula passada sobre as alavancas com os seus diferentes tipos, dependendo aí do local onde está o ponto de apoio, a força potente e a força resistente. Hoje nós vamos ver algumas outras máquinas, vamos ver aí sobre plano inclinado, sobre roldanas, sobre cunha e sobre parafuso. Parafuso, professor, é uma máquina? Você vai ver que é uma máquina sim. Então, vira a página aí e bora lá. Então, galera, começando aqui, as roldanas também podem ser equiparadas, né, a uma máquina simples do tipo alavanca. Por quê? Pois ela possui um ponto de apoio, né, como nós vimos nas alavancas, e uma força e uma carga, ou seja, uma força potente e uma força resistente. Então a roldana nada mais é do que uma roda cuja periferia, né, passa uma corda, correia ou cabo. Então vamos lá, nós temos alguns tipos de roldanas para facilitar a vida aí do cidadão. O primeiro tipo, a roldana fixa, é utilizada para erguer objetos pesados, e a força feita para tal tarefa, né, de erguer esse objeto, é exatamente ao peso do objeto elevado. Então, se aqui eu tenho um peso de tanto, a força que eu vou exercer aqui é a mesma, né? Força potente para um lado aqui, né, erguendo o peso para outro, certo? O que ocorre aqui é uma mudança de direção, certo? Esse peso aqui, né, está pela força da gravidade pesando aqui para baixo, e ele vai ser mudado a sua direção, ele vai para cima. Agora, nós temos também as roldanas fixas e móveis, que é um conjunto, então, onde nós temos uma roldana fixa associada a roldanas móveis, a outras roldanas, e essa aí você vai ver então que vai diminuir o esforço que vai ter que se fazer para levantar uma carga. Então, existe uma forma de associar roldanas de modo que a força necessária para levar um determinado objeto seja menor do que o peso. Você vai fazer um esforço menor do que a carga. Cada roldana das soltas, nós vamos ter uma fixa, né, e as soltas. Reduz a ação da força-peso pela metade, ou seja, cada roldana vai reduzir pela metade o peso da força resistente. Ou seja, você vai ter que exercer metade da força só, né? Se o peso tinha 10, com uma roldana móvel, você vai passar esse peso a ter 5. Tá? Então, olha aqui, ó. Você vê aqui que tem F, né, força igual a resistência dividido por 2. F é da força que você vai fazer, e o R é da resistência, o peso do objeto, dividido por 2. Então, uma roldana vai dividir esse peso por 2, já vai ser a metade. Agora, se eu já tenho duas roldanas, já está dividido por 4, já ficou 4 vezes mais leve. Tá? Agora aqui eu tenho 3 roldanas, como 3, professor, estou contando 4 aí. Cara, lembra que a primeira é a fixa. Essa fixa não reduz o peso, ela muda a direção do movimento, tá legal? Então eu tenho 3 roldanas móveis aqui, né? Vou ficar aqui com uma força ainda menor, tá certo? Aqui está o número 8, mas na verdade é menor, né? Não é 8 aí não, né? É 6, tá? Foi um erro que está aqui nessa gravura aí, ok? Bom, então o que você tem que entender é que nas roldanas, você presta atenção aqui, tá? Isso aqui foi um erro da imagem aí, ó. Você tem que entender que essas roldanas móveis, elas vão diminuir o peso pela metade. Legal? Simples roldanas, né? Roda dentada ou engrenagem. Você já viu isso aqui em algum lugar, né, cara? Na tua bicicleta aí, né? Então, é o nome dado ao objeto geralmente circular ou cilíndrico, né?
né, circular ou cilíndrico, cujas extremidades estão cortadas em seções em formas de dentes e são projetadas com a finalidade de compor um sistema que vai produzir movimento, né, vai gerar movimento. Então nós temos aqui do tipo roda dentada associada a uma corrente, e você que anda de bike aí, sabe que tem lá a bicicleta lá de trocar marcha, né? Conforme você vai lá trocando as marchas nessa parte de trás aqui da engrenagem aqui atrás, quando você coloca lá numa engrenagem maior, ela fica mais leve, mas a velocidade diminui. Conforme você vai diminuindo aqui, né, a catraca aqui atrás, né, a gente chama de catraca, né? Você diminui o tamanho da roda dentada aqui, ela fica mais pesada e você consegue uma velocidade maior, certo? E esse princípio aqui do tamanho vai funcionar aí também nas engrenagens, né? Aqui estou mostrando a engrenagem de um motor, tá? E isso você pode ver também, por exemplo, na caixa de câmbio de um carro, né? Onde troca as marchas. Por que faz aumentar a velocidade, né? Tem mais força, tem maior velocidade, são engrenagens que tem lá dentro, você vai mudando as engrenagens e aí vai alterando a força que consegue fazer. Então as engrenagens formam um grande sistema, desde um motor, né, ou um simples mecanismo aí de um relógio, né, um relógio aí, esses analógicos de ponteiro, né, funciona lá tudo com engrenagens. Então dependendo do tamanho dessas engrenagens, você vai ter ali a execução de determinada força, tá? Que vai causar um certo movimento, podendo ser um movimento de uma força maior ou um movimento de uma força menor e que também vai acabar aí alterando a velocidade, no caso lá, como eu falei, da caixa de câmbio lá dos veículos. Beleza? Vamos para uma outra aqui. Plano inclinado, cara. Olha só. Você olhava isso aí e nem achava que seria uma máquina. Sim, é uma máquina, né, gente? Eu falei na primeira aula lá, a gente associa muito a máquina a motores, né? Então, o plano inclinado, né, como o nome já fala aí, é uma superfície plana em que o ponto de início e fim estão em alturas diferentes, né? Você tem aqui o início e o fim. Gente, é claro que essas aulas aqui são para 7º ano, e isso aqui no estudo da física existe lá o estudo do plano inclinado, em que você vai fazer cálculos de quanto que é a força que você está fazendo aqui, né? Porque você tem uma força agindo para cá, você tem a força do peso agindo para cá, e você tem algo que se chama atrito, né? Atrito. Quanto mais lisa for a superfície, menor vai ser a força de atrito. Você não pode colocar uma rampa lá que é toda áspera, né? Vai ser uma força de atrito ali muito maior, você vai ter que fazer uma força muito maior. Outro detalhe, quanto maior for a altura aqui, mais inclinado tiver o plano, né, mais força você vai ter que fazer, certo? Mas aí, né, vai ter cálculos, fórmulas matemáticas para você calcular a força que você vai fazer. Mas aqui no 7º ano a gente não precisa se preocupar com esses cálculos. Você precisa entender o princípio, o fundamento do que é um plano inclinado, como que ele facilita isso. A força que você vai ter que fazer para arrastar, né, esse caixote aqui vai ser muito menor que se você tivesse que erguer ela com seus próprios braços, né? Então aqui tem um outro exemplo também de plano inclinado e uma aplicação prática, né, além dessas que nós estamos vendo aqui, na questão de transportar, né, cargas, né, de locomover essas cargas, de deslocar essas cargas. Nós temos na questão aqui da acessibilidade, uma questão muito importante e que muitas vezes isso é falho nas cidades, né, nos estabelecimentos, não há um acesso aqui, por exemplo, para o cadeirante. E muitos deles aí são construídos de uma forma que, rapaz do céu, né? Você vê lá uma rampa de acesso para um cadeirante e na ponta lá está um poste. Aí me explica como é que o cara vai fazer. Não dá. Ou às vezes esse plano inclinado está inclinado demais. Se você olha em prédios, né, onde o plano inclinado aí, a rampa de acesso ele é feita de uma maneira correta, você vê que não é uma rampa única, ela faz curvas, né, ela começa por uma ponta, ela dobra e dobra de novo.
Aí tu pensa, nossa, para que fazer desse tamanho? Para que tanta curva? Porque se fosse fazer em reto, ele ia ficar muito inclinado, ia ficar muito alto. Muito alto. E aí o cadeirante não ia ter força para fazer isso. Então quando você faz ele maior, né, você faz um percurso maior nesse plano inclinado ali das rampas de acesso, você faz ele com uma inclinação um pouquinho mais baixa para facilitar, né, a vida, né, das pessoas aí que tem essa necessidade especial aí na sua locomoção. Beleza? Parafuso. Pá, professor, sério que parafuso é uma máquina? Você vai ver que o parafuso é um negócio complexo, né, cara? Né? Pega aí um prego e gira ele para ver se você consegue, né? Claro, professor, eu vou pegar um martelo. Né? Vai só girando ele para ver até onde você vai cavar com ele, né? Bom, então aqui, ó, o princípio do parafuso, cara, ele é uma adaptação de um plano inclinado. Se você olhar aqui, ó, né, nós temos uma peça de papel aqui, formando essa figura, esse triângulo, retângulo, né? Ele é um plano inclinado. Aí aqui nesse exemplo, né, ele enrolou aqui esse papel no lápis e ele forma essa estrutura aqui, então, que é um parafuso. Então, parafuso, os sulcos, né, que são formados em um eixo fazem com que o movimento de rotação, o movimento de girar, tá, também tem um movimento linear. Então aqui, pegar a caneta aqui, ó, movimento de rotação, né, você gira, certo? Você gira, ok. Se a superfície fosse lisa, ia só girar, ia ficar só no movimento de rotação. Mas os sulcos que são formados no parafuso, então, fazem com que ele tenha um movimento, além do movimento de rotação, olha para mim aqui no quadrinho aqui embaixo, né? Além do movimento de rotação, que ele tenha um movimento linear, ou seja, que ele consiga em linha reta, que ele consiga aí ter um avanço. Ele vai indo para frente, lá ele vai tendo um avanço, tá? Então, se é liso, ele vai ter só rotação. Mas os sulcos, né, esses sulcos que formam então o parafuso, fazem com que ele avance, né, com que ele vá indo um movimento linear também. Então ele vai girando e tem um avanço. Tá? E dependendo aqui, ó, da distância entre estes sulcos, o que é chamado, se eu não me engano, de pitch, o pitch do parafuso, se eu não me engano é assim que se fala, tá? Pitch é P-I-T-C-H, se eu não me engano é pitch. Que nada mais é que o distanciamento aqui entre esses sulcos, né, o grau de inclinação em que esses sulcos foram feitos vai determinar este avanço. Né? Quanto menor o sulco, menos ele vai avançando mais lentamente. Quanto maior os sulcos, não sucos, né, que existem ali, maior vai ser o avanço. Beleza? Em outro exemplo aqui da aplicação do parafuso, então nós temos aqui nas brocas de perfuração, que nada mais são do que grandes parafusos, né? Só que em vez de ter a finalidade de prender, né, de segurar algum objeto, vão ter essa função aí então de perfurar, tá? Mas é o mesmo princípio, né? Um cilindro com sulcos formados aí e que vai promover então um movimento de rotação e um avanço, graças a estes sulcos. Legal? Entendeu o parafuso? E o último de hoje é a cunha. Tá? A cunha é um plano inclinado duplo, ou seja, para os dois lados, e que transforma uma força aplicada para baixo em forças laterais. Então, nós temos aqui a cunha. Né? Ela é um plano inclinado, só que ela está inclinada nos dois lados. Ela tem inclinação para cá e inclinação para esse outro lado. A força que vai ser aplicada aqui de cima para baixo vai fazer essa inclinação, faz com que essa força que está sendo feita aqui para baixo passe a ser aplicada de forma lateral. Então, uma força aplicada de cima para baixo e que é projetada para os lados, certo? E a aplicação dela, bem simples aí,
nós temos é o próprio machado, né, de lascar lenha. Você dá porrada lá com o machado lá, ele abre, né, ele espatifa o cavaco, né, ele abre lá o toco ao meio, né, porque a força é exatamente essa, é lateral. Você pega lá e vai forçando ele, a madeira vai abrindo aqui, porque a força projetada para baixo é projetada para os lados. E aí eu botei exemplo aí do machado aí, né, que é o do nosso amigo aí, do Thor. Legal? E se você ouvir aqui a palavra cunha, né, e você já ouviu falar aí na escrita cuneiforme, né, escrita cuneiforme, dá uma pesquisada lá o que é a escrita cuneiforme, aí você vai entender por que é o nome cuneiforme, uma escrita muito antiga, tá certo? Então a aula de hoje sobre máquinas, essa segunda parte sobre máquinas, era isso aí, um assunto bem simples, né, galerinha? Bem tranquilo esse assunto aí. E as próximas aulas aí também são assuntos bem mais tranquilos. Valeu? Grande abraço a todos aí, fiquem todos bem e até a próxima.